aproxima-se uma data marcante aqui à escala cultural em Tomar e não só, porque efetivamente os FH5 já são um nome que dispensa apresentações no panorama cultural, musical da nossa região. 50 anos é um número bem redondo, meio século dá outra dimensão a toda esta trajetória. Luís Honório, nosso convidado nesta edição especial dedicada aos FH5. 50 anos, quando se olha para trás, para este percurso, fica a sensação de que tudo valeu a pena. É assim mesmo? Acho que sim, valeu a pena. E nós nem sequer damos pelo tempo passar, ou seja, como continuamos em atividade, e a atividade cada vez mais florescente, com mais ênfase ainda, dá a ideia que é um percurso que parece normal e de repente passaram 50 anos. É realmente muitos anos. Pronto, é bom e é mau. Pois, porque somos mais velhos, especialmente eu, e infelizmente o meu pai, que foi o fundador, e o meu irmão, que também já faleceu. É a parte triste desta comemoração, mas pronto, cá continuamos e sentimos que foi realmente um percurso até agora muito interessante, muito enriquecedor. Pronto, esta é a questão essencial. Como é que tudo começou? Há pessoas que não sabem, mas a maior parte, pelo menos aqui no nosso meio mais tomarense, o meu pai, nascido numa aldeia aqui bem perto de Rendufas, Torres Novas, desde pequeno que o meu avô, neste caso, lhe incutiu também, viu que ele tinha jeito para a música, e criou-lhe condições para ele poder tocar acordeão, que na altura era um instrumento mais usual nos anos 50, 60. Lembro-me de ouvir a história, né, que o meu pai vinha de bicicleta de Torres Novas, de Rendufas, Torres Novas, ter aulas de música, aprendeu acordeão, tornou-se um conhecido acordeonista da nossa região, e quando foi ali por volta de, exatamente em 74, 73, já nós lá em casa começávamos a dar os primeiros acordes no acordeão, e o meu pai, entretanto, comprou uma bateria pequenina, uma coisa muito rudimentar para a altura, que também não havia nada de muito especial, mas pronto, e lá em casa começámos a fazer umas experiências junto com o pai, eu e o meu irmão junto com o pai. Acontece que um dia, em 75, em Alvioberg, a terra onde eu nasci, e o meu irmão, claro, houve um músico que faltou numa determinada noite lá num espetáculo, e como o meu pai estava lá, estávamos lá em casa dos avós, vieram ter com ele: Sr. Francisco, você tem que ir desenrascar este... Não quer dizer que ele não costumasse lá ir também, mas naquele dia não estava destinado a ter espetáculo. E vieram-lhe dizer se ele não ia desenrascar o baile daquela noite, porque o indivíduo que vinha de Almeirim não poderia comparecer ao baile. E nós, que já tínhamos andado lá em casa a fazer as nossas experiências musicais e já tocávamos umas músicas, eu já lembro-me de ir para o ciclo e já levava um acordeãozito para tocar lá junto com os colegas, e o meu irmão também, dissemos: ó pai, já que vais buscar o acordeão para fazer o baile, traz também a bateria e o acordeão e o outro, e a gente experimenta ali. Lembro-me que foi assim uma coisa... E naquele dia já acompanhámos lá numas músicas o referido baile. A partir desse dia o meu pai percebeu que a gente tinha algum jeito para a coisa e começámos a acompanhá-lo nas atuações que ele tinha. É tão simples quanto isto. Por isso no início não se chamava FH5, portanto era Francisco Honório e Filhos. Pronto, isto é exatamente o início nos anos em 75. Pronto, essa foi a primeira experiência, por assim dizer, por obra do acaso, mas depois vocês foram ganhando uma dimensão assinalável. Quando é que se deu este boom, por assim dizer? É assim, logo ali nos finais dos anos 70, a partir do momento que nós os três só tocávamos instrumentais, portanto não havia voz. Entretanto, conhecemos na escola os amigos, não é? E na altura o Zé Luís Bernardo, hoje que é o dono da banda T, que na altura começou como nosso primeiro cantor.
veio da escola, portanto, começámos a tocar com ele. Entretanto, o irmão também veio, o António Bernardo, mais o Ferreirinha, e logo ali, naqueles finais dos anos 70, começou a surgir o rock português e nós fomos um bocado audazes, começámos logo a tocar músicas dos Táxi, dos OHF, aquelas canções que na altura estavam na moda, e começámos a fazer um bocado a diferenciação em relação ao panorama musical da altura, não porque tivéssemos muita experiência musical, porque éramos todos muito novos, mas que estávamos a ser um bocadinho audazes na forma como percebíamos o baile e a festa, e criámos outras sensações nas pessoas, e as pessoas começaram a gostar de nós logo de início. A partir daí, pronto, quando entrou o Tomás, que é um músico já com alguma experiência para o Não Sei, ensinou-nos muito a nós, e depois começámos a arriscar noutras coisas, já começámos a tocar Pink Floyd, começámos logo de início a tocar temas que fugiam um bocado àquela rotina habitual do bailarico típico dos anos 70, pronto. E a partir daí foi tudo um acumular quando a banda começa a ter sucesso, começa a ter contratos, começa a haver investimentos para melhorar as condições de espetáculo, e acho que até hoje nunca parou, ou seja, nunca teve uma fase que tivesse parado ou retrocedido. O investimento foi sempre aumentando nestes 50 anos, as condições sempre melhorando e o nível de espetáculos, pronto, sempre subindo. Portanto, nunca houve uma fase, que é uma coisa que é importante referir, porque muitos projetos de 50 anos, normalmente quando chega a esta altura, estão numa de remember, param e vamos recordar. Nós estamos em atividade permanente desde sempre, só parámos quando foi a pandemia, como toda a gente parou, e mesmo na pandemia ainda tivemos alguns espetáculos. Pronto. É efetivamente assinalável, e isso leva-me à próxima questão. Neste vosso percurso, vocês têm uma própria identidade, têm essa identidade, fazem questão de a manter, mas, como é óbvio, em 50 anos mudou muita coisa, nomeadamente na música. Os FH5 tiveram de se adaptar a essas mudanças, ao próprio público, ou é o público que segue a vossa identidade, por assim dizer? Acho que é uma mistura das duas coisas, mas tivemos que nos adaptar um bocado aos novos tempos. É assim, nós criámos talvez a nossa maior, aquela altura de mais daqueles fãs que nos seguiam atentamente, foi um bocado na altura que nós comunicámos um bocado ao rock. Eu digo rock, uma palavra muito abrangente, mas em que o nosso repertório era Led Zeppelin, Pink Floyd, Iron Maiden, Metallica. Portanto, era um bocado mais nos anos 80, 90. Entretanto, no final dos anos 90, quando surgiu a chamada música pimba, que é um nome que eu acho um bocadinho... acho que não tem lógica. Surgiu um género de música mais popular que as pessoas nas festas começaram a gostar. Nós aí não nos adaptámos realmente bem vivemos ali uns anos um bocado de indecisão em termos do que é que deveríamos ou não tocar, porque tínhamos um historial muito grande agarrado à música que nós considerávamos a melhor, e ainda hoje, se formos ver, os grandes grupos continuam a ser os mesmos, mas o público começou a exigir outras coisas mais fáceis de digerir, mais fáceis de ouvir, mais fáceis de dançar, e nós tivemos ali que fazer adaptações. Claro que fizemos. No entanto, nunca transformámos a banda numa banda totalmente aquela banda de bailarico que começa a tocar baile durante 4 horas ou 3 e depois lá no fim toca 2 ou 3 músicas mais. Sempre conseguimos ter um repertório que tanto dá para fazer boas primeiras partes de concertos, fazer espetáculos, e ao mesmo tempo conseguir também agradar nas chamadas festas de arraial, nos sítios às vezes onde mais gostam de dançar, a gente também consegue chegar lá. E isso faz uma banda um bocadinho diferenciadora das outras, porque consegue ter essas duas vertentes, que não é às vezes muito fácil de encontrar. E a gente tentou manter essa linha porque vem um bocado de trás. Tentámos não apagar esse e ainda hoje continuamos a ter muito. O nosso repertório está muito dividido a meio. Misturamos um bocado, tanto tocamos um último tema do Cavalinho, como a seguir podemos estar a tocar Pink Floyd. Temos essa vertente que até agora tem sido assim,
e eu acho que se tudo indica que iremos continuar dentro deste registro, sem grandes adaptações. Vocês têm conseguido sempre funcionar como banda, no sentido coletivo, todos remam para o mesmo lado? É uma pergunta às vezes difícil, é uma pergunta difícil de responder, mas no cômputo geral, à exceção de um ou outro, acho que temos conseguido isso, porque é assim, nunca foi uma banda também andada todos os anos a mudar de músicos. Temos músicos que tiveram aqui 20, 25, 22, 20, 18, 19, 17, 7, 10, não tem havido aquela questão de repente estamos um ano a tocar com uma formação e no ano a seguir tem que trocar. Nunca aconteceu, ou seja, dá sempre um bom seguimento para os que entram, ter sempre apoio dos que estão. E acho que tem acontecido, à exceção de 2 ou 3 músicos que às vezes não se adaptaram muito bem e a coisa depois não correu suficientemente bem de acordo com os parâmetros habituais, mas no meio destes anos todos não considero isso um acidente, apenas pronto, nem todas as pessoas funcionam da mesma maneira, mas no cômputo geral as pessoas que têm entrado têm gostado do projeto e têm-se mantido. E os que entram novos também assimilam um pouco a história da banda, e acho que isso tem sido uma das razões também para conseguir sempre um bom desempenho nos espetáculos que se fazem. E o mundo da música, que muitas vezes ouvimos que é um mundo injusto, muito competitivo, tem sido bom para os FH5? O competitivo é sempre bom que seja competitivo, porque obriga-nos também a pensar que também que existem outros, não somos só nós, como os outros também pensam exatamente o mesmo. É um bocado mau no sentido de obrigar às vezes a investimentos que se calhar não seriam tão necessários para os ambientes em questão, mas por depois que se cria um bocado aquela situação, isto agora é que está a dar, aquilo tem que... E depois obriga às vezes as pessoas a investir um bocadinho que se calhar não era tão necessário se as pessoas mantivessem, porque quem se lembra das festas há 40 anos ou 45 que se fazia tudo com 2 colunas e uma bateria, um teclado e as pessoas eram as mesmas, hoje é preciso um caminhão cheio de material, mais uma carrinha, mais vídeo LED, mais robótica, é uma panóplia de coisas que tem obrigado, porque a concorrência também assim o exige. Por um lado é bom, porque as pessoas vão sempre crescendo, por outro lado se calhar não era necessário nestes meios, pelo menos mais pequenos, não ter tanta essa preocupação, porque muitas vezes nem sequer há condições para usufruir desses equipamentos no sentido da expressão, porque não são locais que obriguem a essa estrutura tão grande, mas depois cria-se esse hábito e depois ninguém quer ficar de fora, e se a gente quer andar aqui tem que lutar, mas isso por um lado é bom, não é? Pronto, essa luta acredito eu, e por um lado é bom, mas não será no bom sentido. Acredito que, como é óbvio, haja dificuldades para quem tem esta vida, tem esta dinâmica, tem este percurso ainda mais de 50 anos. A minha questão é a seguinte: aqui é sempre essencial ter uma boa retaguarda familiar que compreenda, digo eu, as constantes ausências. Essa parte tem sido fundamental, porque já era no tempo do meu pai, quando éramos miúdos, mas eu, pelo menos depois de casar, sempre tive o apoio da minha esposa e das minhas filhas depois de nascer, e sempre me ajudaram a manter este sonho vivo, porque eu sei de colegas meus, nem todas as famílias conseguem assimilar este tipo de vida, porque parecendo que não, a realidade é essa, são 50 anos, eu se calhar nunca passei um fim de semana em casa num verão em 50 anos. Porque no verão é quando a gente está sempre em espetáculos. E antigamente era de verão e de inverno. Agora, pelo menos, é mais o verão e o inverno já se consegue ter algum espaço mais para a família. Mas mesmo assim, sempre vale a pena. Mesmo tendo em consideração... Vale a pena de acordo com a situação de ter pessoas na família que compreendem,
Porque eu acredito, se não compreendesse, era um atrito total sempre nestes dias, porque iria gerar alguma confusão. Eu sei de colegas meus e de pessoas que muitos até abandonaram a música depois de casar, outros depois querem tirar férias na altura quando nunca se deve tirar férias, porque pronto, as famílias às vezes também há que, se conseguirmos manter um bom relacionamento e tudo correr bem, tudo bem. Às vezes a família por uns lados vem ao de cima e perde-se a parte da música, mas se conseguimos equilibrar as coisas, que é aquilo que felizmente eu tenho conseguido, acho que é bom, porque se a gente investe nisto depois também custa parar, não é? A esta escala, dá para viver da música? É assim, não é um ramo fácil. É preciso realmente gostar muito de música para se dedicar a um ramo como a música. Porque não é fácil. Não é fácil porque antigamente talvez fosse mais fácil, sou sincero, nos anos 80, 90, a situação económica para este tipo de atividade era bastante mais favorável, porque os investimentos eram muito menos e os cachês eram bastante melhores em proporção, as despesas eram muito inferiores e ganhava-se realmente algum dinheiro. Nos dias de hoje é difícil manter. Porquê? Porque as festas são as mesmas, as pessoas são mais ou menos as mesmas, as coisas estão todas caras, há menos gente para trabalhar e depois as bandas vão tocar aos locais, não é? E as pessoas sempre estão, comparativamente antigamente ganhava-se mais dinheiro, pronto. Mas é tal coisa, o amor pela arte neste caso, porque é mesmo. Porque às vezes a gente pensa assim, quer dizer, para o investimento que se tem, isto era para ter muito mais rentabilidade. Mas desde que a gente consiga manter as coisas, vá pagando as contas, vá vivendo, é um prazer enorme manter. Mas eu sei que houve anos bastante melhores para este tipo de projetos, como o meu e como outros semelhantes, especialmente nos anos 80 e 90, realmente a partir de 2000 para cá tornou-se tudo muito mais complicado, tanto para as organizações como para os grupos. Agora, se me disserem assim, as câmaras, para quem vive mais de espetáculos dedicados às câmaras, não é bem o nosso mercado. As câmaras têm dado outro financiamento aos artistas em Portugal, especialmente em Portugal. Porquê? Porque agora não há nenhum município que não gaste muito dinheiro em festas, em festivais, em tudo, mas faz parte e acho muito bem. No nosso caso, não é bem o nosso mercado, não é bem as câmaras municipais. Nas aldeias, nas festas mais populares, às vezes há alguma dificuldade em pagar cachês e a gente tem alguma dificuldade em. Pronto, mas é assim, ganha-se dinheiro. Não aquilo que se calhar seria suficiente para o investimento em questão, para as noites que se perdem, para o tempo que se perde com isto, que as pessoas muitas vezes vão ver um espetáculo de uma banda, estamos ali a tocar 3 horas ou 3 horas e meia, não sabem que a gente andou não sei quantos meses a ensaiar, perder noites com os ensaios, os técnicos que têm que montar aquilo, cada vez há menos pessoas para fazer esse trabalho, e é um trabalho muito pesado, porque antigamente os próprios músicos montavam as suas coisas, hoje temos que ter uma equipa técnica, são logo 5, condutor do caminhão, é muita gente e todos têm que ganhar, porque em todos os ramos as pessoas ganham, mas acham sempre que a música, que as pessoas que andam na música, que não é um trabalho igual aos outros, que a gente anda aqui porque gostamos muito. Não, as pessoas às vezes não percebem que a música é um trabalho como qualquer outro, e isso aí é que torna as coisas às vezes tentar explicar, mas nós somos 16, um caminhão, não sei o quê, até você vai dividir o cachê por esta gente toda e mais o investimento, já viu que isto não... há outras coisas de fim de semana. A sorte disto, mesmo assim, é os músicos que eu tenho e que a maior parte tem empregos e empregos certos durante a semana, e o fim de semana é um pouco mais porque se vive, para viver mesmo da música, acho que isso era quase fora de questão. Luís Honório, vocês sentem o reconhecimento da comunidade que os envolve, ou é até fora de casa, passa esta expressão, onde tem esse maior impacto? Não, eu felizmente acho e tenho a certeza daquilo que digo, que em Tomar sempre gostaram muito do nosso grupo e sempre acarinharam o grupo em muitas situações que toda a gente não é preciso estar a explicar, desde sempre.
E por fora também temos tido sempre muito carinho do público e graças a isso é que a gente também anda aqui há tantos anos. Felizmente as pessoas gostam. Não estou a dizer que não haja pessoas que critiquem, claro, criticam, e a crítica até é construtiva. Muitas vezes ouço, devias fazer antes assim, devias fazer antes assado. Este ano aquele músico, aquela voz. São coisas do dia a dia que ajudam, mas que há a preocupação das pessoas em falar de nós e em estar connosco. Nós notamos, e tem acontecido vários espetáculos ao longo dos anos onde temos participado de alguns maiores, e percebe-se que as pessoas sempre... Aliás, em Tomar, o público tomarense sempre gostou muito de Tomar e dos músicos locais, e acho que isso é muito positivo. Eu agora gostava de projetar o futuro. Até quando é que vai haver motivação desse lado para continuar neste projeto? Este é um projeto difícil de explicar isso, porque enquanto o meu pai teve 2 filhos que se dedicaram os 2 à música, no meu caso, o meu irmão já cá não está, não é? Eu tenho 2 filhas, que uma trabalha na Irlanda, outra trabalha em Lisboa, e também acho que não será se calhar o caminho mais... Ou seja, enquanto eu tiver saúde e que os músicos que têm estado na banda, alguns novos que entraram recentemente, que é o caso do Gonçalo e da Beatriz, músicos com 20 e poucos anos, de muita qualidade e que são os rostos novos da banda. Enquanto houver músicos com vontade de estar aqui, isto continua a funcionar exatamente igual. Se calhar pode haver algum dia que eu já não tenha capacidade ou mental ou física para continuar, se calhar um dia vai ter que parar, mas por enquanto também acho que as coisas estão todas no caminho de ainda podemos fazer mais uns anos, enquanto houver saúde. Acho que não é por aí que o grupo para. Mas era um desejo especial, pessoal, particular, que os FH5 pudessem continuar quando chegasse esse momento do Luís Honório descansar um bocadinho? É assim, desde que haja pessoas que depois possam continuar com o nome e que sigam, para mim está tudo bem. Não fico... Até acho que era um orgulho que a banda se mantivesse muito mais anos, porque se tenho músicos com 20 e poucos anos na banda que eram assimilar, nem que as minhas filhas passam nem que não participem, mas continuam a ser gerentes do projeto, não vejo porque não. É tudo uma questão de continuidade. Eu ficava todo contente com isso, claro. Muito bem, então voltemos ao presente, neste caso ao futuro próximo, porque para assinalar estes 50 anos da existência está programado um grande concerto, é assim que se prevê, na Várzea Grande, próximo sábado, 1 de março, precisamente o dia da cidade. O que é que podemos saber sobre aquilo que está projetado? É assim, não é o dia dos 50 anos, portanto, este ano é o ano dos 50 anos, mas por consulta e por análise da situação, em conversa com o município e em consigo a tomar iniciativas de qual eu também faço parte, costuma haver um concerto do Dia da Cidade, já habitual ao longo dos anos, e achou-se por bem propor, e o município aceitou esta ideia de se fazer este concerto neste dia, e abraçámos o projeto. Eu convidei a Quinta do Bil, convidei-os o HF, ambos vão estar presentes, cada um vai fazer a sua participação no espetáculo, independentemente da nossa. Nós vamos levar alguns convidados, não muitos, porque nestes dias também não podemos, ocupar o espaço, apesar de ser os nossos 50 anos, mas temos convidados de nome e de grande prestígio a nível nacional, e ao fim e ao cabo eles são realmente os grandes. Nós somos uma banda local e não queremos desocupar também o protagonismo todo da noite, mas teremos uma parte. Irão atuar 4 ou 5 ex-músicos da banda que vão a reaparecer nesse dia. E depois irá à Quinta do Bil, depois vamos ao HF e vamos ter também DJs. Portanto, acho que vai ser uma noite que, se o tempo, se Deus quiser, há de estar bom, há de ser uma noite para recordar. Portanto, eu penso que está tudo preparado para que seja uma noite bonita.
22 horas, fica lançado o A partir convite. das 22 horas, mais coisa ou menos, pensamos que seja o horário e que vai tudo correr mais ou menos horas. Mais alguma coisa a acrescentar, Luís Honório? Convidar as pessoas, os municípios, as juntas de freguesia, as comissões de festas, porque é impossível fazê-lo pessoalmente. Gostávamos de os ver aqui, o público que nos tem acompanhado ao longo destes anos, os que nunca nos viram, os que já nos viram há muitos anos. Olha, é um bom motivo para aparecer e confraternizar connosco, os nossos amigos, familiares, que possamos fazer daquela noite uma noite de festa e que seja uma espécie de um princípio de um ano de comemorações, porque vai haver mais outros eventos durante o ano, mesmo em festas populares poderá haver surpresas nesse capítulo, mesmo no final do ano estamos a preparar um espetáculo diferente, que será só connosco, mas com a maioria dos músicos todos que conseguirmos, para fazer uma espécie não, contarmos a história em palco, com todos os que estão, que acho que isso vai ser um momento se calhar ainda mais alto em termos da própria banda em si, mas pronto, mas até lá vai haver outras novidades e a pouco pronto, é desfrutar deste ano. Vamos fazer os espetáculos como habitualmente fazemos, mas pronto, com algumas alusões, com um repertório às vezes também mais diferenciado, porque também se calhar vamos recordar algumas músicas que já não tocávamos há algum tempo, vamos passar a tocar este ano e tentar dar é para chamar a atenção das pessoas, ao fim e ao cabo é mais isso, saber que estamos cá, que estamos vivos, que a coisa está a correr bem e que neste caso já lá vão 50 anos desde que os primeiros passos foram dados.